Ni hao, pessoas que já não sabem mais se torcem pela chegada do meteoro ou pela Terceira Guerra Mundial. Tudo bem com vocês? Molecada, o bagulho tá esquentando, né? Vocês viram o Macron falando aí de se preparar para atacar a Rússia, e aí o Putin falou, o que eu lembro, Napoleão era francês, o negócio tá ficando feio, hein? Agora é o que todo mundo tá querendo saber, né? Os últimos eventos deixam a gente mais próximos ou mais afastados de uma Terceira Guerra Mundial? Eu acho afastado. É? Porque agora também tem a China como player, né? Você viu agora a China falando que tá pronta para uma guerra econômica, tarifária, comercial, e qualquer outro tipo de guerra. Qualquer outro tipo de guerra. Mas o chinês, se você não botar ele na parede, ele não... Eu acho, gente, que vai acontecer o seguinte. Você vai ter uma Europa mais pobre. É o que ele falou. Mais pobre? Lógico, 800 bilhões. Você vai tirar da onde? Eu vi um português falando outro dia que 5% do PIB português em defesa quer dizer 20% do orçamento público, camarada. 20... a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Assim, quem acompanha o canal há mais tempo já está ligado, a Europa vai ficar mais pobre por um motivo de não ter mais colônia. A Europa só é rica do jeito que é porque explorou e colonizou dezenas de países, centenas de países pelo mundo e roubou, pilhou do jeito que deu. É só isso. E está secando, né? Está secando, não tem mais de onde vir. E a gente vê um reflexo disso, e eu já falei isso várias vezes, também nas economias desses ex-países colonizados. Não, esses países que eram ex-colônias. O Vietnã, Malásia, Indonésia, Índia, todas as economias crescendo bastante. Por quê? Porque agora a riqueza fica nesse país, não vai mais para as colônias. Junta isso, essa questão da guerra, né? E aí vamos ver o que o professor vai explicar aqui. 20% do orçamento. Professor não, o Farinato. Do público, você não dá, daqui a pouco você não tem luz na porta da tua casa, teu bairro está menos policiado, o SUS da esquina não funciona e por aí vai. Então a gente tem que pensar nisso daí. É a frase do Goebbels, né? Canhões em vez de manteiga, você vai investir 800 bilhões? Outra coisa. Eu não acho que seja... Eu não sei. Assim, eu não entendi porque acho que ele não acabou o raciocínio, né? Mas não é muito legal citar nazi num contexto positivo. A pessoa que está falando em investir 800 bilhões, a von der Leyen, a mulher do Laquet, ela foi ministra da Defesa da Alemanha e foi ela que arrebentou com o exército alemão. Então, assim, eu não sei se essa gente tem competência para restaurar as Forças Armadas, além do problema da corrupção, tá? Corrupção! Porque se tem um lugar que tem superfaturamento, é nesses contratos militares aí. Então, olha, gente, eu vou ser sincero para vocês, eu tenho um viés, assim, muito pessimista. Você vê que eu te falava aí das mortes da Ucrânia, eu falava, isso não vai acabar bem. Na minha opinião, vocês vão ver uma Europa pobre e muito europeu vindo pro Brasil. Porque você não tem de onde tirar 800. E pra Ásia também, cara, e pra Ásia. Eles vão começar a se espalhar e aí a gente vai ver uma imigração seguindo outro caminho, né? Bilhões, cara. A Volkswagen está demitindo 35 mil funcionários. Sim. Ela precisava de 200 bilhões para repaginar o parque dela para ser competitiva com a China. A Volkswagen está fechando fábrica na Europa e que essas fábricas serão usadas por marcas chinesas. E tem uma frase que é de Tupac, se eu não me engano, se a internet aí me corrige a internet se eu estiver errado, né? O Tupac que ele fala, né? Que eles têm dinheiro para comprar arma, mas não tem dinheiro para alimentar os pobres, né? Ela não vai ter esses 200 bilhões. Esses 200 bilhões vão comprar fuzil, vai comprar canhão, etc. Beleza, e a Volkswagen continua mandando gente embora. Até quando isso daí? Essa é uma política estúpida. Sim. Agora... Porque como a China fala o tempo todo, cara, essas guerras são estúpidas, não servem pra nada, ninguém ganha com isso. Ninguém. Por mais que a China agora tenha adotado essa postura de a gente estar preparado para uma guerra tarifária, uma guerra comercial e qualquer tipo de guerra que seja, isso é porque estão colocando a China numa situação que ela vai ter que se preparar e revidar em algum momento. Não porque a China é a agressora. Por mais que alguns carecas da geopolítica no Brasil tentam pintar, não é a China que está agredindo, é o contrário. Os Estados Unidos que estão montando uma base atrás da outra aqui, num ritmo maluco aqui no Sudeste Asiático. Né? Vê você, o que você acha aí? Fica à vontade aí. Marcílio? Estamos mais próximos ou mais longe? Assim... Porque tá um clima muito estranho, né, cara? Pô, aí a gente vê dois exemplos, né? Um que acabou de fazer um transplante capilar e o professor ali, eu sempre confundo o nome dele. Senhor, desculpa, mas acho que é Reginaldo. Que já fez, e funcionou. Eu tô pensando seriamente nisso aí, mano. Não, tá mesmo, mas... Deixa eu te completar, Marcílio.
me parece também que o Trump está preocupado mais com a China do que com a Rússia. Com certeza. E a Rússia está sendo usada para cutucar a China, né? Porque estavam se aproximando da China, falando, não, eu tenho uma amizade com a Rússia e a gente é muito mais forte junto para enfrentar a China. Você acha que a Rússia, completando a pergunta também, a Rússia tem mais a ganhar com os Estados Unidos ou com a China? Mano, de maneira pragmática, Vilela, eu acho que a Rússia, ela consegue se aproximar dos dois sem ferir o sentimento de ninguém, né? Ou seja, é meio que assim. Joga pros dois. Se quiser relacionar com os Estados Unidos, ótimo. Porque, pergunta, né? Nossa, mas por que o Trump ele tá se aproximando tanto assim do Putin? Porque interessa economicamente, geopoliticamente para os planos republicanos que isso aconteça. Por exemplo, um dos grandes desafios que o Trump poderia enfrentar aos Estados Unidos seria o processo de desdolarização da economia mundial. Isso estava sendo pleiteado pelos BRICS. A gente teve declaração do Putin falando esse ano que a Rússia nunca falou sobre moeda comum. Pô, tem foto do Putin com uma cédula, do que seria a cédula dos... Ele falou, não, imagina, nunca falei de moeda comum. Agora eles estão falando de, não, vamos usar umas moedas locais. O Brasil, possivelmente, o Brasil esse ano está na liderança dos BRICS, né? O Brasil falou que um dos temas que vão ser colocados é justamente a criação de moedas locais como forma de pagamento. Mas, por exemplo, a Rússia já não fala mais com tanta intensidade nisso. Então, você consegue desmobilizar uma coisa que impactaria muito assim a economia americana. Vai tirar sanções, né, da Rússia. Falou que vai tirar sanções, falou, por exemplo, que vai fazer alguns cyberataques, por exemplo, Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, também falou que não vão mais acontecer contra os russos. E aí vocês vê, né? De vez em quando aparecem as notícias assim de, nossa, hackers chineses estão atacando. Os próprios Estados Unidos usam muito essa retórica de russos tentaram, né, atacar nossas eleições. E assim, tem todo, né? Pode ser que seja verdade, pode. Mas normalmente é mais, né, um sensacionalismo gigantesco. Aí a gente tem o cara aí de segurança dos Estados Unidos falando, olha, a gente vai dar uma aliviada no nosso ataque na Rússia. E tá tudo certo, cara. Vocês veem como é que funciona? Como é que funciona o mundo? A tal da lei e ordem mundial que tem gente aí no Brasil que tanto defende, né? Não, porque a gente tem que seguir as leis internacionais e tal. Lei internacional é isso aí. Os Estados Unidos podem fazer ataque cibernético, o governo deles pode admitir que faz, pode inclusive falar, gente, eu vou até dar uma aliviada nisso aí pra vocês. E tudo certo. Agora, um outro país talvez faça... Não, é o fim do mundo. Então, assim, tá tendo uma aproximação muito grande, o que desmobiliza os BRICS. A gente sabe que os Estados Unidos vem sofrendo com uma questão muito importante, que é a questão da inflação. Nem a culpa do Trump, claro, né? Tá um mês no governo, mas pelo governo democrata. E ele tá um mês no governo, mas o que ele já fez de cagada nesse governo é sacanagem, né? Só ontem saiu $1 trilhão de dólares da Bolsa de Valores dos caras. É um absurdo, cara, porque essa política aí de tarifário, o Elon Musk tweetando uma cagada da outra. As medidas que o Trump adota de sobretaxas tendem a gerar inflação. Por exemplo, a gente pode até falar no futuro aqui do nosso podcast que os agricultores estão sendo agora uma forma de resistência contra o Trump. Os agricultores estão meio pé da vida com o Trump. Porque será? Se o Trump... Qual que é a ideia do Trump? Né? Eu vou sobretaxar produtos estrangeiros para fazer com que os americanos comprem o produto nacional. Só que, na primeira guerra comercial que ele fez no primeiro governo, a China respondeu muito alto. Mas a Europa, as outras regiões, meio que foram obrigados a aceitar. Os vassalos, né? Dessa vez, o Canadá está retaliando, o México está retaliando, a Europa vai anunciar retaliação, a China também retaliando. E a China não só retaliando, a China já falou que vai comprar coisas de outros lugares. Né? Esse é o maior problema. Porque quando a China bota tarifa, por exemplo, sei lá, no algodão dos Estados Unidos, quem vai pagar mais caro no algodão dos Estados Unidos é o consumidor final chinês, não é o empresário dos Estados Unidos. O cara dos Estados Unidos vai continuar vendendo igual, porque essa tarifa é aqui, né? Então, a empresa vai repassar o custo para o consumidor final. Então, se alguém aqui na China consome esse tipo de... soja é uma parada que consome muito aqui, né? Que tanto vem do Brasil quanto vem dos Estados Unidos também. Vai para alimentação de porco aqui na China. Aumenta o preço da carne de porco. Quem vai pagar? A gente aqui, né? Inclusive eu. E aí os agricultores não vendem só para o mercado interno dos Estados Unidos. Claro. Vende também para a China, por exemplo. Vai chegar mais caro esses produtos americanos em todo lugar. Exatamente. E aí não vai conseguir ter acesso àqueles mercados. Fora que os Estados Unidos é uma ilha também. Ele precisa comprar insumos tecnológicos de outros países. Se eles importam mais caro, o custo de produção aumenta, o que acaba também causando inflação nos Estados Unidos. Então existem alguns problemas econômicos, né?
E o Trump, uma das maneiras que ele pode tentar resolver essa inflação ou reduzir a inflação é fazendo a Rússia vender mais petróleo e mais gás no mercado, tirando as sanções. Então, não só isso, né? Tava rolando a história aí uns dias atrás que o Trump falou que ia reativar a Nord Stream 2, que é, assim, não tem prova, né? É aquela parada, não tem prova, mas todo mundo sabe que foi os Estados Unidos que deram um golpe lá naquela Nord Stream 2 para parar de funcionar. Tem um tweet, acho que era de um político da Suécia, que falou muito obrigado aos Estados Unidos, né? E teve uma investigação que esconderam depois, botaram para debaixo dos panos o resultado da investigação, a própria Alemanha, né? Meu Deus do céu. Então, se acaba a guerra, pô, é sensacional para reduzir o preço da energia pra todo mundo. Controlar o preço, por exemplo, nos Estados Unidos. Para todo mundo, para a Europa também, né? Porque a empresa que eu trabalho é uma empresa europeia. Aqui, eles têm uma fábrica aqui na China e a gente está com bastante problema justamente porque a gente produz máquina de lavar roupa, que não é um bem, assim, de necessidade de trocar todo ano. Então, as pessoas vão deixar para trocar quando houver realmente a necessidade de trocar. Então, a venda de máquina de lavar roupa está caindo bastante, né? E aí, não só máquina de lavar roupa, qualquer utensílio doméstico que não seja necessidade, as pessoas não estão comprando mais. E isso faz economia, né, encolher. Tanto que a Bosch, a Whirlpool, a minha empresa, né, a Haier, não a minha empresa, a empresa que eu trabalho, a Haier, a Volkswagen, uma porrada de empresa está fechando fábrica na Europa porque o pessoal não está comprando. E o custo de manter uma fábrica lá está muito, muito, muito alto. A gente pode colocar, por exemplo, a própria questão de uma estabilidade mundial, como o Farenaso falou, né? O Trump, por exemplo, uma das coisas que foram feitas com essa aproximação é que o Putin prometeu que ele vai ser um intermediador junto ao Irã para tentar pleitear uma política de desnuclearização do Irã. Poxa, imaginou se o Trump ele consegue ser esse presidente que conseguiu, lá no primeiro governo, ele saiu do acordo com o Irã, né? Mas ele consegue agora fazer um acordo com o Irã para que o Irã reduza as suas armas nucleares e, em compensação, tire as sanções do Irã. Assim, eu não estou discordando do que o professor está falando, né? Eu tô pensando no Irã fazendo isso, né? É arriscado para eles, né, cara? Então, tudo isso vai jogando no sentido que para os Estados Unidos é melhor ter uma Rússia próxima, para afastar dos chineses, que são os reais inimigos econômicos, enfim, e para tentar promover uma estabilidade econômica para os Estados Unidos. E aí? E aí que só tem um pequeno problema. Essa gente de olhos puxados do outro lado sabe que o Trump vai embora daqui a 3 anos e 11 meses. E eles têm um planejamento de lógico. 50, 100 sabe anos. Que isso muda. Porque o problema dos Estados Unidos, gente, é o seguinte. Você mesmo falou. O Trump saiu do JCPOA, o acordo com o Irã. Saiu muito bem. O Obama assinou depois de muitas idas e vindas. Tem que lembrar que esse acordo original, o melhor acordo foi feito no Brasil. Em Teherã, tem um livro do Lampreia sobre isso daí, aposta em Teherã, tá? O livro tá na capa, acho que o Ahmadinejad, o Lula e o Celso Amorim. O Brasil fez um excelente acordo na época. A Hillary torpedeou, era secretária de Estado, torpedeou. Bom, em 2016 o Obama consegue assinar um acordo. Vem o Trump em 2018 e rasga esse acordo. O Biden, assim que ele entrou, ele começou a negociar com o Irã, falou, isso não vai dar em nada. Os iranianos enrolaram o Biden 4 anos e não deu em nada. Então, o que eu acho dessa... Qual é o problema? Como é que o mundo vê? O Obama queria uma coisa, a Hillary queria outra, o Trump quer uma terceira, o Biden quer uma quarta, agora o Trump quer uma quinta coisa. Eles sabem que esse negócio não vai funcionar, cara. O problema todo dos Estados Unidos é exatamente esse daí. Você firma um acordo com o presidente, daqui a 4 anos isso é jogado pela enxurrada. Esse aqui, ó, você pega o caso do Zelensky. Tinha todo o crédito possível na administração Biden. Na administração Trump, ele está sendo enxovalhado. Então, essa turma de lá, eles sabem disso aí. O Zelensky apanhou mais do que boi bandido, né, coitado, cara. Ó, cara, daqui a 3 anos e 11 meses muda, porque, gente, vamos ser honestos. O professor colocou a situação da inflação. Não despreze a inflação americana. Porque eu não acho que o Trump vai conseguir fazer tudo o que ele quer, nenhum presidente consegue, e a possibilidade dos democratas voltarem em 2028 é alta, e voltar tudo isso daí. Então a turma do lado de lá sabe. E por isso que eu acho que essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Outro dia me ligou uma pessoa e falou, não, porque agora vai mudar tudo, não sei o que e tal. Eu falei, ó, cuidado, porque muda por enquanto. Você não sabe o que vem depois. Você não sabe o que vem depois, né? A gente sabe que o Trump não vai ficar... A gente só tem uma certeza, o Trump não vai ficar para sempre ali. Então, pessoal, Será?
Será? Ele mesmo na campanha dele falou, né? Meus cristãos amados, votem que vocês não vão precisar votar de novo, né? Será? Será aí que Peter Thiel, Zuckerberg, Elon Musk vão deixar? Será? Sei não, hein? É um cenário assim de muita incerteza. Eu acho que eu vejo como positivo tudo que o Trump está fazendo, em termos diplomáticos, eu acho extremamente positivo. Será que conseguir acabar com 2 guerras? Porque os Estados Unidos, gente, eles se agigantam quando conseguem promover a paz. Foi assim com a Segunda Guerra Mundial, tá? A Guerra do Vietnã, com todos os problemas, eles terem sido escorraçados, etc., mas foi uma coisa positiva. Quando eles... Ai, não, professor. 40 segundos para acabar o corte. Não vai me largar um negócio desse aí, Farinazo. Aí não dá, né, cara? Onde que foi positivo, cara? 3 milhões de mortos no Vietnã. Os caras usando arma de destruição em massa. Tem criança nascendo deformada até hoje por conta dessas armas de destruição em massa. Não existe nada que possa ser falado que é positivo, cara. Não existe. É um absurdo, cara. Quando eles conseguem fazer a paz, eles se agigantam. Então, acho que nesse ponto o Trump está muito certo. Mas essa guerra das tarifas é o que ele falou. O redneck lá, que está lá no Oklahoma, plantando milho lá, trigo, sei lá, esse cara vai sentir na pele. E esse cara vota em 2028. Então, a gente tem que ver todas essas coisas. A minha preocupação, eu jogo sempre, assim, com o futuro. É permanente? Não, mas isso aí da guerra do Vietnã é um absurdo, cara. É um absurdo. Assim, os Estados Unidos eles cresceram depois da Segunda Guerra Mundial em parte por conta de todo o financiamento financeiro que eles deram para todo mundo, né, inclusive para a União Soviética, por tudo que eles venderam e porque a Europa estava destruída. Né? A economia europeia estava no buraco. Então, assim, é o vácuo de poder que sobrou ali e um país entrou que foi os Estados Unidos. Mas agora dizer que eles se agigantam quando eles fazem a paz, maluco, o que eles mais fazem é guerra, cara. O que eles mais fazem é guerra. O que os Estados Unidos mais fazem é matar gente ao redor do mundo. Aí não, né? Aí cagou o fim do React.